Eu sou Andrea Krause, sou designer da Eucatex. Hoje eu estou aqui com uma fornecedora, a Cristiane Silveira, também designer. E a nossa ideia é bater um papo sobre cores e tendências de mercado sobre painéis MDF. Cris, quer falar um pouquinho do seu trabalho dentro da Impress, que a Impress é um importante fornecedor para a Eucatex? Oi, bom dia. Bom dia, Andrea. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, junto contigo, a gente conversando um pouquinho sobre os nossos produtos no mercado, né? Eu vou falar nossos, né? Sim, são os nossos filhos, né? O nosso papel vinculado às chapas de MDF e MDP, né? Então, eu me chamo Cristiane, trabalho na Impress há 10 anos, sou designer, sou da parte de equipe de design, trabalho muito com atendimento a cliente, né? Então, a Eucatex também é um dos clientes que eu faço parte da minha conta. E hoje aqui a gente vai fazer, então, essa troca aí de informações, de tendências e de lançamentos, né? Ô, gente, a gente não faz nada sem os nossos fornecedores. Eles têm um design center maravilhoso, né? Um espaço muito criativo, dedicado aí a um trabalho de desenvolver as cores. Eles trabalham com pesquisas de mercado, então acho que a gente aprende muito com eles. E também, quando a gente trabalha com desenvolvimento de produtos, a gente tem um processo criativo, né? Muito importante, Cris. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia aí conversar é como é que é esse estudo das cores dentro da Impress? Para onde vocês olham? Como é que vocês materializam esses produtos para nos inspirar a lançar nas nossas coleções? Então, esse é um trabalho que começa bem na ponta, né? Dizendo assim, ele começa bem antes de o produto chegar aqui no mercado. Média ali em torno de um ano e meio antes, a gente começa a olhar os movimentos de mercado. Então, a gente olha como está a movimentação aí de comportamento, movimentos econômicos, culturais, e tudo isso vai norteando como a gente vai trabalhar esses produtos no mercado, fazer essa interpretação. Então, hoje, a Impress, ela é uma multinacional, ela é uma empresa alemã, tem esse parque fabril aqui no Brasil, e a gente tem dentro do nosso grupo uma total liberdade de buscar essas informações tanto no nosso mercado como no mercado externo. A gente trabalha junto muito com o grupo, mas a gente também faz muito apurado esse estudo. Então, assim, as cores, sejam elas tanto nos unicolores ou de outras categorias, como madeiras, híbridos, tanto as cores como esses desenhos, a gente busca através desses comportamentos, dessas manifestações, desse olhar para o mercado. Hoje o morar, ele já mudou muito, né? Sim, hoje, com certeza. A casa está dinâmica, está diferente do que a gente estava acostumada. O ser humano está com uma movimentação de compra e um poder de compra diferente do que era. Hoje tem outras prioridades, outros pré-requisitos, né? A gente vive esse momento. E eu falo por quê? Porque além da gente ser inspirado por vocês, a gente também trabalha a tendência através dos estudos de comportamento do consumidor com a Tendere, que nos apoia nos workshops criativos. E como a Cris falou, estudar tendência, quando a gente chega aqui num evento, a gente já tem um produto concretizado, não é mais a tendência vem 2 anos antes, né? Quando a gente começa a entender o comportamento do mundo global, porque o global depois vira micro tendência, né? Regional, e materializar tudo isso trazer muitos estudos, muitas pesquisas. Então, do lado de vocês, tudo isso nos ajuda, nos apoia. O nosso trabalho também com a Tendere também nos ajuda, e a gente vai somando, complementando tudo isso para realizar as nossas coleções, né? Então, aí quando a gente busca todas as informações de globais e micro também, né? Porque a gente olha esse mercado interno, porque a gente vai em campo ver o que o nosso mercado tem necessidade, a gente junta todas essas informações e a gente transforma isso em tendências para o nosso mercado, com o nosso olhar, e transmite isso em desenhos e cores, né? Correto. Então, é a materialização dos produtos, né? Exato. E, obviamente, a gente tem o olhar para os revestimentos e também os acabamentos, né? Então, a gente, quando coloca um acabamento novo num revestimento
muito atual, uma tendência, então a gente cria um produto de desejo, né? Isso. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a cor do ano dentro da empresa e também essa tendência das cores mais escuras, mais profundas, que é uma tendência que veio pós-pandemia e que agora tem um olhar para as cores mais saturadas. Eu acho que isso é um momento da cor com uma expressão maior, com um acabamento mais fosco. Então, Sim. queria ouvir um pouco de você como estudiosa que é do tema. Então, como eu já estava comentando ali das tendências, segue para também fazer o estudo de cor do ano. Estudo cor de ano é porque a Impress, ela já está desde 2018 lançando a cor do ano. Então, todo ano ela lança a cor do ano seguinte, São né? 7 anos já com essa 7 anos. experiência. Então isso vem com esse olhar de todas essas pesquisas, né? Esses comportamentos também, esses movimentos, esse novo morar, e isso nos traz uma cor. É tão gratificante porque a cor ela é sentimento, ela é sensação, a psicologia né? da cor, né? A gente tem uma influência sobre a cor, né? Isso. Então é um trabalho que a gente gosta muito de fazer e a gente já está conhecidos no mercado por escolher essa cor do ano, né? Este ano foi uma cor um pouquinho mais tendência. Mas foi maravilhoso o evento, gente. Maravilhoso no Design Center deles. Foi lindíssimo. Linda, né? Eu estive lá. Eu já vou fazer uma propaganda aqui da cor. O nome da cor é Horizon. É uma cor um pouco híbrida. Ela é um azul, um verde azulado. Então fica essas discussões. Essa coisa do verde e do azul, ela está muito em pauta. A gente vê muito esse tema por conta da desaceleração, das pessoas quererem mais refúgio dentro de casa. Então essas tonalidades acalmam, né? Desestressam. Exato. E vem nessa pegada mesmo aí do que a gente buscou essa cor, né? Da raiz, da ancestralidade, a natureza, vincular isso com um pouquinho da tecnologia. Se for ver, ela mescla tudo isso, porque se é uma cor híbrida que é verde ou azul, ela traz esse quê de tecnologia, né? O azul traz essa tecnologia, o verde traz a natureza, aí mistura com essa coisa do ancestral, das raízes, do natural. Então foi uma cor muito rica. E respondendo que você perguntou sobre essas cores mais fechadas, né? Isso, mais profundas, mais saturadas. Que tem esse toquezinho um pouquinho de cinza, que deixa elas um pouquinho mais elegante, um pouco mais comercial na combinação com outros elementos, com madeiras, combina muito bem esse toque mais fechado, né? A gente vê uma crescente muito grande, porque se a gente pensar em cor, principalmente no nosso mercado, a gente via muito branco, preto e cinza, né? Então, o branco super consagrado, as cozinhas todas eram cozinhas brancas. E hoje a gente vê que o cenário mudou. Sim. O consumidor branco ficou mais exigente e também aceita melhor o uso da cor nos ambientes. Né? Exato. Ele está mais preparado para trabalhar com cor, até porque a oferta de produtos no nosso segmento também aumentou bastante. Exato. Aí sai um pouquinho esse branco, entram os off-whites, né, esses tons beges, e o cinza e o preto, eu vejo uma crescente aí nesses tons fechados. Então, quando a gente olha uma cartela, assim, vamos falar de MDF, MDP, um portfólio, preto, branco e cinza. Aí começam a entrar os verdes e os azuis, que hoje para mim verde e azul no meu olhar não é mais uma cor tendência. Para mim ele já entrou como uma cor já cor é consolidada, né? Que tem que estar ali, já virou um neutro. E isso veio com a biofilia, né? Porque pós-pandemia a biofilia foi muito potencializada para trazer a natureza para dentro dos ambientes. Então a gente viu muito despontar no Brasil as tonalidades de verde e agora, dentro das pesquisas que a gente tem feito com vocês e com o mercado, a gente vê muito esses tons profundos, né? Fundo da água, fundo do lago, azul céu, assim, mas aquela cor mais de névoa, de neblina, aquela cor mais acinzentada, trazendo um pouco desse conforto sensorial, dessa coisa da leitura da cor mais calmante. Né? Que traz o aconchego, né? Isso, essa iluminação mais sóbria. Então, é esses espaços em que você tem minutos para relaxar. Então, a casa ela vai se transformando, né? Ela é um coração que vai pulsando
conforme o nosso momento de vida, né? É a casa wellness, né? Que a gente fica falando o wellness hoje. é o bem-estar, né? Isso mesmo. E, tipo, o mundo tá acontecendo tanta coisa no mundo, né? Assim, que às vezes a gente até não sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho, tem esses medos, esses receios. E hoje a casa, ela acabou ficando esse refúgio. Isso esse mesmo. santuário onde a gente quer se sentir seguro. A gente quer estar dentro da nossa casa e que essa casa não seja mais um showroom. Não Isso seja mesmo. uma capa de revista. Que essa casa, ela tenha o nosso sentimento, a nossa história, a nossa raiz. Então vem essa busca aí pelos tons marrons, né? Os terracotas. Essa coisa do sensorial ali, da ancestralidade, da brasilidade, trazendo o verde, o azul, né? E o marrom é o novo preto, né? O Porque novo a gente preto. fala do marrom como algo que despontou aí nos nossos estudos, né? A gente vai muito também, faz as viagens em feiras internacionais de matéria-prima de fornecedores, feiras de móveis, e sempre encontramos aí com o time da Impress, mas a gente tem um time dedicado a esses estudos, né? E eu acho que a cor, ela é um organismo vivo dentro da casa, né? E ela é representada não nos unicolores, mas também nas madeiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a evolução das madeiras, porque a gente tem vários produtos da coleção MDF com madeiras da Impress, e são madeiras lindíssimas. Adicionamos à madeira o poro supermate, que é uma tecnologia exclusiva nas Américas. Então, cada vez mais a gente percebe a importância do toque da superfície e da madeira muito natural. Então, como é que vocês fazem esses estudos? Então, hoje a gente já pincelou aqui várias palavras que a gente trata de tendências, aí, movimentos que a gente está enxergando no mercado, no mundo, né? E as madeiras, elas seguem esses movimentos também. Então, a gente tem muito em voga aí a naturalidade dos produtos. Então, cada vez mais as madeiras, elas têm que estar parecidas com a própria madeira ou com a lâmina, seja na cor, seja ali na questão do contraste, né? Os veios, o próprio desenho tem que respeitar. Como se a madeira ficasse em dúvida, será que é uma madeira natural ou é uma... hoje ela é muito rica, porque eu acho que a tecnologia de impressão, ela é muito, muito sofisticada. Então, hoje, gente, se vocês conhecerem a parte fabril, a produção desses revestimentos, isso é muito tecnológico. Tem muita gente que trabalha por trás para chegar no resultado final de desenvolver uma madeira, né, na sua essência, com uma autenticidade, com um desenho super bem elaborado, e a gente poder reproduzir isso através do revestimento do MDF, BP, né? Então, acho que isso vai evoluindo cada vez mais, né? E a textura, ela ajuda dessa naturalidade. Então, eu acho que teve um crescimento muito grande no mercado de desenho e a textura. E isso acompanhando, né? Então, essa parte tecnológica é que hoje a gente tem produtos bem diferentes de quando começou lá 20 anos atrás. É verdade. Que a gente tinha, ai, nossa, parecia que realmente era hoje uma impressão. Tem muita oferta, né? Muitos produtos novos e muitas tecnologias novas de textura, de acabamentos, né? Então, acho que isso traz um trabalho em sincronia das empresas fornecedoras. Nossas empresas estão na Alemanha e na Itália, nossos fornecedores, com vocês. E esse trabalho prévio, né, de dar certo a textura que tenha que casar com o revestimento melamínico para gerar uma superfície que é usada no painel de MDF, que também está aqui no nosso piso, né? Então, o mesmo produto que a gente hoje trabalha no painel de MDF, nós estamos lançando nos pisos para ter esse conceito da harmonização estética, que é a harmonização cromática dos mobiliários, parede, piso e o teto, enfim, o revestimento. Então, acho que é todo um estudo, um trabalho de anos, né? A gente não chega numa feira com uma coleção sem antes ter feito todo esse trabalho que às vezes são 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos de estudo com os nossos principais parceiros, fornecedores, e nesse caso aqui é a Impress. E a Cris, ela é designer como eu, super criativa, ela me inspira nas ideias, ela coloca os insights, ela traz os inputs criativos, a gente faz circuito de safari urbano, a gente olha para o mercado de forma transversal, ela já trabalhou no mercado de moda, então tem um olhar muito
transversal para a tendência. O que é importante porque é com esses parceiros que a gente potencializa o processo criativo, né? É isso. E aí lança os nossos produtos. É isso. É isso. E aí tem uma coleção super bonita, né? Que agora vocês vão fazer nesse momento aí de unicolores que super vão combinar com os madeirados que vocês têm, né? Sim. Então, assim, é muito rico e é gratificante esse trabalho, porque a gente está sempre aprendendo, né? Nessa troca um com o outro, né? E buscando produtos que venham atender às necessidades e estar nessas casas maravilhosas, ambientes corporativos também, né? E que eles tragam essa questão, como a gente comentou até agora, de conforto, de aconchego, né? E hoje um olhar que está muito nisso, assim, eu escutei uma frase esses dias e eu gravei ela, disse, acho que isso serve para toda a nossa vida, né? A imperfeição, não se dá mais bola, assim, para a imperfeição, e sim para a emoção. É claro. E a emoção faz parte da imperfeição, né? E hoje a gente tem, que eu falo, né? A gente tem tanta informação, né? Mundo digital, informação o tempo inteiro no WhatsApp. Então, assim, quando a gente olha para dentro da casa, ela tem que representar, de fato, o nosso refúgio, como você falou, né? E aqui a Eucatex, a gente é muito estimulado a pensar o novo. Exato. Né? Então, acho que essa parceria é super legal. Inclusive, eu já sei que lá no Design Center tem uma salinha para mim. Já tem, espera lá. Quando os clientes precisam desacelerar e ficar pensando fica ali, lá, um espaço maravilhoso. Belíssimo, de processos criativos, né? De eventos imersivos, enfim, mas é o que a gente aprende, é essa troca, né? Essa troca. Então, eu queria te agradecer a presença sua aqui no nosso podcast. Eu que agradeço Cris, pelo convite. Amiga querida, designer, profissional, muito competente no trabalho da empresa, um grande parceiro nosso, na solução aí para o mercado. Então, a gente agradece aí a participação no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite, Andréia, e sempre muito bom, além desse trabalho, ter essa amizade, essa troca, né? Só nos constrói juntos. Com certeza. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente.